Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live número 40, 40ª, né? 40ª aula ao vivo aqui do canal, certo? E talvez tu esteja chegando aqui, mas tu não sabe exatamente quem sou eu, então eu sou Vinícius Marinho, muito prazer se a gente não se conhece ainda, eu sou criador do programa Investidor Sempre em Alta, que é justamente um programa, um treinamento 100% online, onde eu ensino as pessoas comuns, a investirem seu dinheiro do absoluto zero e estarem com seus investimentos sempre em alta, certo? Esquecendo aquela esmola que a gente recebe dos investimentos mais conservadores. Porque muitas vezes a gente acha, poxa, para eu não perder dinheiro eu não posso ter uma rentabilidade boa, eu sempre vou ter rentabilidade ruim. Esquece isso. E dedicando apenas 30 minutos por mês para isso, tendo como base, né, por meio da formação da nossa Magar. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre isso, para falar sobre o curso. Hoje a gente está aqui para eu te ensinar exatamente como que tu faz para planejar os seus investimentos. Ah, Vinícius, tu quer me vender esse curso? Não, não quero te vender esse curso. As vagas estão encerradas, eu estou no meio de uma turma, não sei quando eu vou lançar a próxima turma. Ah, eu preciso desse curso para eu conseguir aprender a investir? Não, com certeza, se tu estiver no curso, tu está no ambiente controlado, consegue aprender de uma forma muito mais rápida. Porque ali tem o passo a passo exato para tu assistir vídeo após vídeo, que não tem como a gente fazer por meio das redes sociais, porque cada um tem um nível de conhecimento. Quando a gente está num grupo, numa turma, que eu faço questão de abrir vagas para o curso, só quando a gente tem turmas, a gente consegue fazer isso com certeza, esse aprendizado ser 10 vezes mais rápido, mas tu pode aprender tudo de forma gratuita, tá tudo bem. Eu não estou aqui para te vender o curso, estou aqui para te ensinar, para te gerar conteúdo de valor. E para isso a gente precisa aprender efetivamente a como planejar os nossos investimentos. Outra pergunta que surge bastante, a partir de agora eu vou começar sempre a fazer aí 2 minutos de uma apresentação rápida minha, porque sempre vem essas perguntas depois, para eu dirimir essas dúvidas e realmente virem dúvidas que mais pessoas tenham, que faz mais sentido pra gente conversar. Vinícius, tu faz recomendações, tu dá recomendações de investimento? Não, eu não quero que tu seja meu escravo. Eu quero que tu seja livre, eu não quero que tu fique escravo de me escutar quais são as minhas recomendações. Eu quero que tu tenha liberdade da escolha, que tu saiba fazer as suas próprias escolhas, tu saiba investir teu dinheiro, tu saiba estar sempre em alta, dedicando 30 minutos por mês para isso. Eu quero que tu tenha essa capacidade, não que tu fique sempre correndo atrás de mim, isso aí tu vai perder tempo, tu vai deixar... Poxa, tu tem que entender o conceito das coisas e conseguir aplicar, senão tu vai ter que estar sempre dependendo de outras pessoas, precisando de outras pessoas, e eu não quero que tu fique dependente nem de mim, nem de qualquer outra pessoa que seja, certo? Então, se tu, não sei se tu está assistindo ao vivo essa aula, não sei se tu está assistindo a gravação, mas se tu já assistiu pelo menos uma aula minha, tu já é das antigas por aqui, tu não é novato ou novata. Então se tu já assistiu pelo menos um conteúdo meu, uma aula minha, seja ao vivo, seja gravação, manda no bate-papo ou manda nos comentários se tu estiver assistindo a gravação dessa aula, hashtag das antigas. Hashtag das antigas. Eu gosto de ver quem que é novo aqui que está assistindo as aulas, quem está chegando agora. E se tu estiver chegando agora, nunca assistiu uma aula minha, seja ela ao vivo, seja ela uma gravação, manda hashtag novatos. Hashtag novatos. Assim eu consigo ver quem que está acompanhando a gente há mais tempo e também quem que está chegando para a nossa comunidade de investidores sempre em alta, certo? E também, antes da gente começar, mais um passo antes da gente começar o tema dessa nossa live de hoje. Não fica no limbo. A gente tem uma doutrina aqui, uma disciplina, a gente tem um código digamos, quase um código de ética. Não fica no limbo. Se tu tá assistindo aqui essa aula, é porque quer dizer que isso aqui fez sentido para ti. E faz parte. Eu vou pedir agora que tu deixe o teu like aqui embaixo, que tu clique no gostei. Por quê? Porque aí as redes sociais elas distribuem esse conteúdo para mais pessoas. Dessa maneira tu tá ajudando outras pessoas a também terem acesso a esse conteúdo, certo? Que é muito importante, que é um passo a passo que eu consegui formar depois de eu começar a investir, que eu fiz muita burrada por não ter feito esse exato passo a passo, certo? Que é justamente o planejamento de como a gente começar a investir. Justamente esse é o nosso tema da aula de hoje. Então, não fica no limbo, ou clica no gostei, ou clica no não gostei, que tem aqui embaixo, mas faz alguma coisa, não pode ficar parado, certo? E justamente a gente vai conversar, eu vou te ensinar exatamente o passo a passo, como tu faz para planejar os teus investimentos nessa nossa live número 40, certo? E basicamente, o que é que todo mundo faz? O que que todas as pessoas fazem? Quais as perguntas que mais chegam para mim? Sem exceção, as dúvidas que mais chegam para mim são certeiras. Primeiro, qual o melhor investimento para eu ter agora, Vinícius? Onde que eu invisto meu dinheiro agora para eu ter uma alta rentabilidade? Qual o melhor investimento para eu ter agora? Só que, primeiro, esse melhor investimento para tu ter agora não existe, certo? Segundo, essa pergunta está feita da forma errada. Essa pergunta não merece nem resposta, porque não existe o melhor investimento para eu ter agora.
A gente está no presente, a gente não está no futuro, a gente não consegue adivinhar. A tendência, esquece a tendência, tem muitas incertezas no meio do caminho, tem muitas variáveis que interferem em tudo a todo dia. A gente não consegue, nem os maiores especialistas, inclusive uma aula ao vivo minha, que eu digo, não segue recomendações de projeções especialistas. Para de pensar no futuro e tentar adivinhar o futuro, para de olhar o passado para tomar suas decisões. Tu tem que ter um método claro de investimento. Então esquece isso, essa pergunta ela não cabe, ela não é boa em nenhum momento. Outra pergunta que vem bastante para mim, qual investimento mais vai se valorizar a partir de agora? Não tenho a mínima ideia, não tenho a mínima ideia, não tem como saber, nem eu tenho como saber, nem qualquer outra pessoa tem como saber. Essa pergunta também está sendo feita da forma errada, ela também não tem validade nenhuma. Esquece esse papinho bullshit, esse papinho que é só blá blá blá, que não serve para nada, a não ser para algumas pessoas quererem te vender uma fórmula mágica de investir o seu dinheiro. Esquece, esse não é esse o melhor momento para tu investir em ações, é só agora que tu vai ganhar dinheiro, ou o melhor momento para tu investir em dólar, ou o melhor momento para investir em criptomoedas. Esquece isso, oportunidade sempre tem para quem está investindo. Só tem que aprender a enxergar essas oportunidades. Pode ser que hoje tu esteja com óculos e ele está sujo, está embaçado, tem que aprender a limpar isso para tu enxergar as oportunidades. Mas sempre, não importa se a taxa de juros está alta, se a taxa de juros está baixa, sempre tem oportunidade para investir. Não adianta tu fazer o certo do jeito ou na hora errada. Se tu fizer o certo do jeito errado, tu está fazendo esse negócio totalmente errado. Se tu fizer o certo na hora errada, e quando eu falo na hora errada, eu não estou dizendo no momento econômico errado, eu falo na hora errada para ti, na tua própria vida. Se tu investir em ações na hora que tu não pode investir em ações, porque não chegou esse momento aí na tua etapa de planejamento dos teus investimentos, tu está fazendo certo, talvez, porque talvez as ações se valorizem, mas na hora errada. Isso pode dar um baita de um problema para ti, isso pode gerar um grande problema para ti. Então, tu fazer o certo na hora errada ou do jeito errado é a mesma coisa que tu fazer a coisa errada. Então, esquece esse papinho, primeiro, de qual é o melhor investimento, segundo, qual vai render mais, terceiro, esse é o melhor momento para investir em tal coisa, não, esquece todo esse papinho. A gente vai focar aqui em fazer um planejamento crível, para tu conseguir planejar do zero os teus investimentos. Tu não fazer que nem eu, que por exemplo, eu quando comecei a investir meu dinheiro, peguei e investi 5 mil reais em uma ação. E aí passou 2 meses, eu estava tendo uma queda de 35% naquela ação. Poxa, irresponsabilidade pura. Por quê? Eu peguei 5 mil reais, era o dinheiro que eu tinha naquela época para investir, e aí eu fui lá e investi em uma ação e passou menos de 2 meses, eu estava perdendo 35% do meu dinheiro. Por eu não querer que tu corra esse risco de fazer essa burrada que eu fiz, que eu estou montando esse framework, esse passo a passo para tu conseguir planejar os teus investimentos do absoluto zero, certo? Então o que tu tem que ter em mente? Primeira coisa que tu tem que ter em mente, tem um negócio que se chama Trindade Impossível. Na verdade não se chama, eu chamo de Trindade Impossível. O que é essa Trindade Impossível? Qual é o sonho de todo investidor? É ter um investimento, encontrar um investimento que tenha uma alta segurança, tenha uma alta rentabilidade e uma alta liquidez. Então, encontrar um investimento que tenha alta rentabilidade, alta segurança e alta liquidez. Rentabilidade, tu entende, né? É justamente quanto rende, quanto multiplica esse dinheiro. Segurança. Liquidez, o que é liquidez? Liquidez é a velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Por exemplo, um investimento que tem muita liquidez, poupança, pior modalidade de investimento que existe. Poupança, mas se eu tenho dinheiro investido e quero ir lá sacar, eu posso no horário comercial, eu vou lá e saco o meu dinheiro que está na poupança no mesmo dia. Então eu consigo resgatar, transformar o meu investimento em dinheiro no mesmo dia, certo? Agora, investimento em imóveis, por exemplo, no imóvel físico, tem vezes que eu demoro meses, anos para conseguir vender um imóvel a um preço considerado justo. Se eu não der um baita desconto, eu vou ter que vender eu vou demorar para vender esse imóvel. Algumas vezes meses, outras vezes anos. Então, esse é um investimento com baixa liquidez. E o sonho de todo mundo é o quê? Encontrar a fórmula mágica, um investimento que tenha alta rentabilidade, alta segurança e alta liquidez. Só que isso não existe. Entende que isso não existe. Existirão pessoas perto de ti que vão dizer que tem tal pessoa que sabe a fórmula mágica. Não, isso não existe. O que acontece? A escolha de um investimento depende, antes de mais nada, dos teus objetivos, de quanto tempo tu tem para investir uma determinada quantidade de dinheiro, certo? Então, justamente o teu planejamento de investimentos vai ser feito
com base nos teus objetivos. Esse é um método de planejamento de investimentos que se chama Goal-Based Investments, que é o quê? Eu investi com base nos meus objetivos. E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai separar os seus investimentos em caixinhas. E é bom que agora, nesse momento, tu pegue ou tu abra um bloco de notas, ou tu pega um caderno, uma caneta, para tu conseguir realmente anotar tudo isso, para tu saber o exato passo a passo que tu tem que dar para planejar os seus investimentos. E quando for para a prática, tu segue esse passo a passo que tu vai saber exatamente onde investir o teu dinheiro, certo? Por quê? Porque o que acontece? O afobado, ele sempre come cru. O cara que tá com fome, ele tá lá, tá num churrasquinho. Eu sou um cara que não gosto de carne mal passada. Se eu tô lá e eu quero comer logo, a carne não tá pronta, pô, eu sou o afobadinho que vai comer cru. Eu não quero que tu seja o afobado ou a afobada que vai comer cru, que vai meter os pés pelas mãos, eu ia dizer as mãos pelas pernas, vai meter os pés pelas mãos e vai fazer burrada como eu fiz atrás. Que antes de eu investir com base nos meus objetivos de curto prazo, no que eu precisava resgatar de dinheiro daqui a pouco tempo, fui lá investir 5 mil reais em uma ação, sendo que em 2 meses eu perdi 35% do meu dinheiro. Não faz isso. Segue o passo a passo. A oportunidade sempre tem. Esquece essa ideia de que as pessoas dizem por aí que a melhor oportunidade de investimento é agora, é só esse momento. Não. Isso aí é tudo balela. É tudo bullshit. Certo? Então o que a gente vai começar a fazer a partir de agora? Primeira coisa, tu tem que separar o teu dinheiro que tu vai investir em 3 caixinhas, certo? 3 caixinhas tu vai separar. Qual caixinha são essas? Primeiro, curto prazo, médio prazo e longo prazo. É assim que tu tem que enxergar os seus investimentos, certo? Curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que é um investimento de curto prazo? Um investimento que eu vou ou posso ter que resgatar, eu vou ou posso precisar desse dinheiro em até 2 anos, certo? Então anota aí. Essa caixinha aqui do curto prazo é um dinheiro que eu vou precisar de certeza ou que eu posso precisar, possivelmente eu possa precisar em até 2 anos. Médio prazo, o que eu falo quando eu estou dizendo de médio prazo? Um dinheiro que eu vou seguramente, com certeza, ou posso vir a precisar resgatar, que está investido, resgatar num prazo de 3 a 5 anos, certo? E investimentos mais direcionados ao longo prazo, que é na terceira caixinha, que aí eu estou enxergando horizontes de mais de 5 anos. Então é um dinheiro que eu posso investir para objetivos que vão acontecer daqui mais de 5 anos. Eu estou te dando esse overview aqui agora, mas depois a gente vai entrar caixinha a caixinha. Eu vou te dizer como que tu calcula o quanto tu precisa, tá? E quais investimentos seriam melhores, quais as melhores possibilidades de investimentos com base em cada uma dessas caixas. Para curto prazo, qual que serve? Para médio prazo, qual que serve? Para longo prazo, qual que serve? Certo? E aí, lembra da trindade possível? O que tu vai fazer agora? Daquelas 3 variáveis, que é rentabilidade, segurança e liquidez, tu vai ter que, com base no prazo que tu tem para cada objetivo, no prazo que tu tem para investir uma determinada quantidade de dinheiro, tu vai justamente dar preferência para uma ou 2 variáveis dessa trindade. Então, ou tu vai privilegiar rentabilidade no investimento, vai deixar um pouco de lado a segurança e a liquidez, ou tu vai privilegiar a liquidez, porque tu pode precisar a qualquer momento de um dinheiro lá, e com isso, como tu quer ter liquidez, tu quer poder transformar esse investimento em dinheiro de forma rápida, tu vai ter que, querendo ou não, abrir um pouco mão da rentabilidade, tu vai ter que fazer escolhas, tu vai ter que tomar decisões, tá? Conceito geral aqui para ti agora. Tu tem que separar justamente teu planejamento em curto prazo, médio prazo, longo prazo. Curto prazo, até 2 anos. Médio prazo, de 3 a 5 anos. Um dinheiro que tu vai ter ou pode ter que resgatar entre 3 e 5 anos. Longo prazo, mais do que 5 anos, certo? E por que tu tem que fazer isso? Pensa o seguinte, algumas pessoas, assim como eu fiz lá atrás, começam o quê? São enganadas ou talvez ludibriadas por pessoas que dizem assim, ó, esse é o grande momento da bolsa de valores, esse é o momento que tu vai ganhar muito dinheiro, tu tem que investir em tal coisa, o momento é agora, compra meu curso aqui agora. Isso que mais acontece. E eu caí também nessa lábia há alguns anos atrás. Em outras oportunidades eu caí na lábia de pessoas que tinham conflito de interesse. Basicamente, não tem por que eu não falar aqui, mas pessoas que trabalhavam em instituições como corretoras, por exemplo, que me indicavam investimento e o momento é agora porque elas tinham que vender aquele produto, certo? E eu não quero denegrir aqui a imagem de gerente de banco, a imagem de assessor de corretora, nada disso. A culpa de um investimento mal feito foi minha, eu que tomei a decisão, o dinheiro é meu. Então eu não posso terceirizar essa culpa para outras pessoas, tá? Mas o que acontece? Não existe esse negócio de o momento é agora, para isso, o momento é agora, para aquilo, não é bom isso agora.
Não, esquece toda essa parada. Porque o que acontece? Vê se faz sentido, vê se encaixa isso contigo. Para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para ele ter um monte de zero, um monte de dígito e ficar na tua conta? Não. O dinheiro ele serve para te proporcionar a vida que tu quer. Qual a vida que tu quer? Aí você tem que pensar, o que eu quero? Quais são os meus objetivos? Eu quero ter dinheiro para fazer uma viagem daqui a 1 ano. Eu quero ter um dinheiro para eu ir para a praia daqui a 1 ano. Eu quero ter dinheiro para eu ir para a Europa daqui 4 anos. Eu quero ter um dinheiro para eu alcançar a independência financeira, ou seja, eu poder viver da rentabilidade dos meus investimentos daqui 20 anos. Então, alguma coisa eu tenho que querer, eu tenho que ter objetivos. E não adianta nada eu estar investindo sem nenhum objetivo, senão eu estou investindo para multiplicar meu dinheiro, não sei nem para quê. Talvez eu esteja investindo na coisa errada e quando eu vou querer resgatar lá os meus investimentos, imagina se eu tivesse que resgatar meus investimentos com uma queda de 35%. Aí, eu não sei para que eu quero esse dinheiro, mas eu quero só multiplicar ele, eu não tenho nenhum objetivo, Vinícius. Mas vamos multiplicar ele, me ajuda a multiplicar ele, e aí quando eu precisar eu vou lá e saco. Aí o que acontece? Acontece um momento de crise, acontece um momento de queda, tá caindo 35% dos teus investimentos, tu vai querer ir lá resgatar. Aquele é o pior momento, aquele é o momento para tu investir, é o momento que tem uma oportunidade. Então tem que existir um passo a passo. Além disso, tem muitas pessoas que fazem o quê? Elas planejam a sua caminhada para a sua independência financeira, ou seja, para um momento em que elas não precisem mais trabalhar para se sustentar, porque a sua própria renda, o seu próprio patrimônio, na verdade, gera renda suficiente para pagar o seu padrão de vida, né? A rentabilidade dos investimentos paga o padrão de vida da pessoa, aí ela faz um planejamento, aí ela não vive nada durante 20 anos, onde ela está seguindo exatamente a etapa lá do planejamento de investimentos dela, que ela vai alcançar a independência financeira com 50 anos. Aí dos 30 aos 50 ela não faz nada, ela só trabalha, ela só economiza, ela só poupa e só investe. Bah, que vida legal! Não fez nada durante 20 anos, agora vai curtir depois quando estiver lá com 50. Ou não fez nada durante 30 anos, vai curtir lá depois dos 60, 70. Poxa, isso, é essa a ideia da vida que a gente tem? Por quê? Eu quero estar sempre aproveitando vários momentos, óbvio, de forma comedida, de forma planejada, por isso que é tão importante planejar os investimentos. Outra coisa que não faz sentido, muitas vezes a gente investe para o futuro e não tem nem segurança financeira, a gente não tem nem estabilidade financeira no momento. Eu não sei qual é a tua profissão, não sei se tu tem um emprego, não sei se tu é empreendedor, não sei se tu é empresário, autônomo, profissional liberal, não sei qual é a tua profissão hoje. Mas certamente, independente da tua profissão, podem vir momentos desafiadores. Por exemplo, pode vir a ser desempregado, ou tu pode vir a enfrentar uma crise no teu trabalho, ou pode vir o governo e parcelar os salários, ou pode vir uma empresa tua pode vir a quebrar, ou os negócios podem ir mal. Eles vão existir, sempre é normal existirem momentos que são desafiadores, são momentos de uma maior crise, uma maior tensão financeira, e tu vai precisar de um dinheiro para justamente usar para casos de emergência. Além disso, tem alguns problemas que podem surgir na tua vida que demandem dinheiro, uma doença inesperada, uma batida de um carro, como eu sempre conto. O único dia que eu quase bati o carro, e quase bateram em mim, na verdade, foi o único dia da minha vida que o meu carro estava sem seguro. Eu estava indo fazer a vistoria do carro. Se tivesse uma colisão ali, eu poderia perder todo o valor do carro. Então tem várias coisinhas que podem acontecer no meio do caminho. A gente tem que ter segurança financeira no presente, no curto prazo, para poder resgatar meu dinheiro em pouco tempo, para depois pensar no longo prazo. Não adianta nada eu estar pensando só em ter muito dinheiro amanhã e não pensar no hoje. Não adianta só eu pensar no hoje sem pensar no amanhã. Tem que ter um equilíbrio desse negócio. Como que eu consigo um equilíbrio? Eu tenho que planejar bem os meus investimentos. E é exatamente isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora, certo? Então vamos lá, o que tu tem que fazer detalhadamente, com detalhes? Pega um papel, pega uma caneta, pega um caderno, abre um bloco de notas, dá um jeito de anotar isso daí, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai entrar caixinha a caixinha, só relembrando. Primeira caixa que eu tenho que dividir. Tenho que dividir meus investimentos em 3 caixas. Primeira caixa, curto prazo, essa que a gente vai falar agora. Curto prazo, investimentos em até 2 anos. Certo? Investimentos, justamente eu vou investir um dinheiro que eu vou certamente precisar desse dinheiro, ou talvez eu possa precisar desse dinheiro num prazo de até 2 anos. Aí o que eu penso? Lembra da atividade possível? É isso que a gente vai avaliar agora. Eu tenho 3 variáveis: rentabilidade, segurança e liquidez. O que eu tenho que privilegiar para eu investir o meu dinheiro para o curto prazo? Antes, o que é eu investir meu dinheiro para o curto prazo? Primeiro, formação da minha reserva de liquidez. O que é reserva de liquidez? Talvez tu conheça por reserva de emergência, talvez tu conheça por colchão de liquidez, por fundo de emergência, talvez tu conheça por esses vários nomes. Basicamente, o que é essa reserva de liquidez? É uma quantidade de dinheiro suficiente para tu ter
certo? Em investimentos que tu possa resgatar a qualquer momento, justamente para momentos de, talvez, de emergência, mas também de oportunidade. Eu já usei, por exemplo, a minha reserva de liquidez, por isso que eu chamo de reserva de liquidez. Eu não chamo de reserva de emergência. Antigamente eu chamava, hoje eu não chamo mais, porque eu já usei para oportunidades de investimento. Greve dos caminhoneiros, por exemplo, usei a minha reserva de liquidez para justamente pegar aquele dinheiro e comprar, investir em ações que tinham caído absurdamente. Então peguei aquele dinheiro que eu tinha liquidez, certo? E também para objetivos em até 2 anos. Ah, se eu quero, por exemplo, fazer uma viagem em até 2 anos. Se eu vou casar em até 2 anos, eu preciso do dinheiro para pagar o casamento. Se eu quero fazer um curso em até 2 anos. Sabe? Qualquer objetivo que tu tenha que tu precisa de dinheiro. Basicamente, para praticamente qualquer objetivo tu vai precisar de dinheiro. Então, para o que tu precisa de dinheiro para até 2 anos e para a formação da reserva de liquidez, o que tu vai fazer? O que tu tem que privilegiar? Rentabilidade, segurança e liquidez. Primeiro ponto, reserva de liquidez. Eu tenho que privilegiar liquidez. Eu tenho que conseguir esse dinheiro da reserva de liquidez, eu tenho que conseguir justamente transformar esse investimento em dinheiro num piscar de olhos, porque eu não sei quando vai vir uma batida de carro, eu não sei quando vai estourar um cano em casa, eu não sei quando que pode vir a surgir uma doença na minha família que o plano de saúde não cubra, eu preciso de dinheiro para um tratamento X, YZ. Com um aluno meu do programa Investidor Sempre Alta já aconteceu isso, ele teve que resgatar toda a sua reserva de liquidez justamente por causa da sua mãe, então a gente não está livre disso. Eu tive que resgatar uma parte por causa da minha avó e assim por diante, a gente não está absolutamente livre disso. Então eu tenho que privilegiar liquidez, eu tenho que ter a possibilidade de eu transformar esse investimento em dinheiro no mesmo dia ou no máximo em um dia, porque essas coisas não esperam, né? Então tem que ter essa possibilidade. Além disso, eu tenho que ter segurança ou não? Como que eu falo sobre segurança? Por exemplo, eu posso investir em ações do meu dinheiro da reserva de liquidez? Ou o dinheiro que eu vou precisar daqui a 1 ano? Ou o dinheiro que eu vou precisar daqui 2 anos? Eu posso? Obviamente não. Por quê? Porque no curto prazo o que acontece com as ações? Elas sobem, caem, e a gente não sabe o que vai acontecer. E pode ser que aconteça justamente o que aconteceu comigo lá com a primeira ação que eu investi, onde teve uma queda, o preço da ação teve uma queda de 35% em 2 meses. Então, obviamente, eu vou ter que privilegiar liquidez e segurança. Quando eu invisto num investimento ultra seguro, quando eu invisto num investimento em que eu posso transformar rapidamente o meu investimento em dinheiro, o que acontece? Certamente eu não vou ter uma ótima rentabilidade. Por quê? Quando eu estou investindo em investimento conservador, investimento de renda fixa que a gente chama, a gente está emprestando nosso dinheiro para alguém. Se eu invisto em um título público, estou emprestando dinheiro para o governo. Se eu invisto num CDB, eu estou emprestando dinheiro para o banco. O que acontece? Se eu posso resgatar a qualquer momento, a contraparte, o governo ou o banco, eles não têm uma segurança de que eles vão poder ficar com aquele dinheiro e investir aquele dinheiro no negócio deles para o que eles precisam. Eles vão estar sempre dependendo do investidor, que o investidor peça de volta aquele dinheiro. Então, como ele tem essa insegurança, ele vai pagar uma rentabilidade menor. Então, o que eu tenho que privilegiar aqui? Eu tenho que privilegiar alta liquidez, alta segurança, e eu vou ter que aceitar uma rentabilidade menor. Sim, eu vou ter que aceitar uma rentabilidade menor. Não é aqui que a gente vai multiplicar dinheiro, não é aqui o momento de multiplicar. Aqui é o momento de eu investir e corrigir o meu dinheiro, que ele cresça o máximo possível, sem eu estar correndo riscos desnecessários, até chegar a data do meu objetivo, até chegar a data que eu vou ter que resgatar, ou que eu vou decidir resgatar uma parte da minha reserva de liquidez, justamente para uma emergência ou para uma oportunidade que estiver se apresentando por aí, certo? E aí, beleza, renda variável, ações, fundos imobiliários, isso tudo varia muito de preço, eu não posso investir nisso. Na renda fixa eu posso investir? Posso investir esse dinheiro na renda fixa, certo? E aí, onde na renda fixa? Porque quando a gente pensa em investimentos conservadores, o que a gente chama de investimentos de renda fixa, existem dezenas de investimentos de renda fixa. Tem títulos públicos, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, CDB, LCI, LCA, Debenture, CRI, CRA, LC, LH, tem vários. Só que onde efetivamente que o investidor sempre em alta investe o seu dinheiro na renda fixa? Somente em títulos públicos. A gente não investe em nada fora disso, isso não é uma recomendação de investimento, isso é uma aplicação de uma avaliação, de uma análise, que se tu estiver interessado, se tu estiver interessada em entender por que a gente só investe em títulos públicos, é só tu assistir a live número 37. Na live 037, eu explico basicamente por que o investidor sempre em alta não investe em CDB, LCI, LCA, Debenture, CRI, CRA, LC, LH, nada disso. A gente foca só
só nos títulos públicos, certo? Sabendo disso, esse não é o foco dessa aula aqui, tá? Então, se tu quiser entender justamente o porquê disso, assiste essa aula, essa live 037 depois dessa aula aqui, tá? Agora, se dentro dos títulos públicos existem 3 tipos de títulos públicos, e o que acontece? Em qual desses 3 tipos eu devo investir meu dinheiro para o curto prazo? Eu vou mandar um link aqui, quem estiver ao vivo pode pegar no bate-papo, quem não estiver ao vivo, estiver assistindo a gravação dessa aula, pode pegar que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Peço que tu abra esse link aqui, eu vou abrir também, para eu te mostrar o seguinte, eu vou te mostrar uma coisa. O que acontece? Quando a gente vai investir em títulos públicos, existem 3 tipos de títulos públicos. E aí o que a gente tem que analisar? Desses 3 tipos, o único desses 3 tipos, justamente onde a gente pode resgatar o nosso dinheiro a qualquer momento, onde a gente pode, a qualquer momento, pedir de volta aquele dinheiro que a gente investiu sem correr o risco de perder dinheiro nessa negociação aí, nessa venda antecipada de títulos públicos, que a gente chama, é o Tesouro Selic. Se eu investir no Tesouro pré-fixado ou se eu investir no Tesouro IPCA+, que é o que está aparecendo aqui nessa página, o que acontece? Eu posso vir a ter um lucro muito superior do que a rentabilidade que ele me promete, ou posso ter, inclusive, prejuízo investindo em títulos públicos, se eu vender antecipadamente. Se eu aguardar chegar a data de vencimento, que todo investimento de renda fixa tem uma data de validade, que aí se chama data de vencimento, se eu aguardar até lá, minha rentabilidade vai ser positiva, exatamente o que mostrava ali para mim no momento que eu fiz o investimento. Agora, se eu fizer uma venda antecipada, eu posso, inclusive, perder dinheiro nessa jogada. E é isso aqui que eu tenho que entender, tá? Como eu tenho o único tipo de título público onde eu não tenho a possibilidade de perder dinheiro é no Tesouro Selic, eu só vou poder focar no Tesouro Selic. Se tu quiser entender bem essa dinâmica sobre por que quando a gente faz a venda antecipada, a gente pode ou ter um lucro muito superior, ou pode ter inclusive prejuízo, assiste a live Mão na Massa, hashtag 012, live Mão na Massa 012, onde eu explico sobre marcação a mercado, que é justamente o que o que faz, né? É a marcação a mercado que chama. O que faz, como que a gente consegue entender que eu vendendo antecipadamente um título público eu posso ter até prejuízo ou ter lucros muito superiores, certo? Então ele é a única saída, é o Tesouro Selic. É um investimento que vai render sempre o nosso CDI, a nossa taxa Selic, né? A nossa taxa Selic efetiva, o CDI. Não vou entrar em muitos detalhes sobre ele aqui é um overview, tá? Um planejamento de forma mais holística que a gente vai fazer hoje e a partir disso, cada item que não tiver uma aula sobre tudo que eu falar aqui hoje, a gente vai ter aulas ao vivo ainda sobre esses temas, esses assuntos. Tu tem que entender o conceito desse negócio e a partir disso tu vai buscar entender como que funciona o Tesouro IPCA+, como que funciona o Tesouro Prefixado, como que funciona o Tesouro Selic, tudo ou tem aula aqui disponível para ti ou ainda vai ter alguma aula onde eu vou entrar profundamente sobre isso. Além do Tesouro Selic, esses objetivos de curto prazo, esse dinheiro que a gente pode ter que vir a resgatar a qualquer momento, que é o da reserva de liquidez, ou resgatar em até 2 anos, que são para objetivos de curto prazo, a gente também pode investir, e é o que eu faço hoje, por isso que eu estou te dizendo, mais importante do que eu te dizer o que tu tem que fazer, é te dizer o que eu faço, né? O que eu estou fazendo hoje? Eu não estou investindo no Tesouro Selic. Eu estou investindo em um fundo DI do tipo simples, com taxa zero de administração. Vinícius, o que é fundo DI com tipo simples com taxa zero de administração? Calma. O que acontece? Depois de amanhã, quinta-feira, dia 31 de outubro, eu vou dar uma aula ao vivo completa sobre... Vou dar uma aula, na verdade, completa sobre o fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração, que para mim é justamente o melhor investimento onde eu invisto meu dinheiro para minha reserva de liquidez e para objetivos de curto prazo. Basicamente, o que é esse fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração? Fundo DI do tipo simples é um tipo de fundo de investimento que, por lei, deve investir pelo menos 95% do seu dinheiro em títulos públicos do governo federal. Só que aí o que acontece? Alguns fundos de investimento, com o objetivo de captar mais clientes para suas gestoras, para suas corretoras, o que eles fizeram? Eles zeraram a taxa de administração, porque quando eu invisto em um fundo de investimento, eu estou pegando meu dinheiro, entregando para um gestor profissional, e esse gestor, ele é um profissional, ele precisa ser remunerado. Então a gente paga uma taxinha de administração para ele, um percentual do valor que a gente investe, paga para o gestor. Só que nesse caso, o que eles estão fazendo? Uma estratégia de cross-selling, ou seja, eles estão deixando a gente investir no fundo deles, que investe no próprio Tesouro Selic, sem pagar nenhuma taxa de administração, com taxa zero da administração. Qual o objetivo deles com isso? Como que eles ganham dinheiro com isso? Ninguém faz nada de graça. Então como que eles fazem? Eles simplesmente
depois que a gente investiu nesse fundo, eles nos oferecem outros fundos de investimento, outros produtos de investimento, que eu particularmente não tenho nenhum dos outros, eu só invisto nesse fundo daí do tipo simples com taxa zero da administração. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu investi no Tesouro Selic, só que sem pagar taxa nenhuma. Quando eu invisto no Tesouro Direto, eu tenho que pagar uma taxinha de 0,25% ao ano, certo? Mas isso com mais detalhes na próxima aula, na live número 41, eu vou explicar com todos os detalhes, eu vou mostrar inclusive com a tela do meu computador como que a gente faz o investimento. Eu vou pegar, acho que eu vou pegar R$100, e vou investir, te mostrando inclusive o passo a passo onde que tu clica para fazer isso, certo? Então, caixinha do curto prazo. Ou seja, o dinheiro da minha reserva de liquidez, que eu posso ter que resgatar a qualquer momento por causa de uma emergência, por causa de uma oportunidade, e o dinheiro que eu vou ter que resgatar, ou posso vir a ter que resgatar em até 2 anos, para os meus objetivos de curto prazo. Tem que investir onde? Não tem saída. Ou é Tesouro Selic, ou é o fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Não tem saída. É esse o caminho, certo? Aguarda aí que eu já vou te mostrar aquela tabela que eu te passei o link aqui no bate-papo, ou se tu tá assistindo a gravação que tu abriu porque tá aqui embaixo, certo? Beleza, primeira caixinha, fechamos. Já sabemos qual é o primeiro passo. Agora a gente vai falar sobre as duas outras caixas, que é o investimento para o médio prazo e investimento para o longo prazo, certo? Primeiro passo do investidor é o quê? Garantir a sua reserva de liquidez, tá? Que eu vou explicar com mais detalhes também nessa aula, nessa live número 41, que vai para o ar no dia 31 de outubro, tá? Vou explicar com mais detalhes sobre isso, mas o primeiro passo de todo investidor é formar a sua reserva de liquidez e garantir os seus objetivos de curto prazo. Por quê? Não adianta nada eu investir para o meu longo prazo, para o médio prazo, se eu não vou conseguir o que eu quero no curto prazo. Então, primeiro eu tenho que investir conforme os prazos. Primeiro eu garanto o curto prazo, depois eu vou planejar o médio e o longo prazo, e aí eu vou caminhando justamente na direção deles de forma conjunta, certo? Então, médio prazo, vamos para a caixinha do meio aqui. Objetivos de 3 a 5 anos, ou seja, um dinheiro que eu vá precisar resgatar ou que eu possa vir a precisar resgatar, certo? Para eu usar conforme os meus objetivos que eu quero fazer, num prazo de 3 a 5 anos, certo? Esse é o mindset. E aí o que acontece? Lembra da trindade possível? O que a gente vai ter que privilegiar agora? O que a gente vai ter que privilegiar agora para essa festa de aniversário que tu vai dar para o teu filho, para tua filha, para o casamento, para essa viagem, para trocar de carro, para comprar uma casa, não sei. Para o teu objetivo, que vai rolar daqui a 3 a 5 anos, o que tu tem que privilegiar? Vamos pensar, liquidez. Tu precisa de liquidez, tu precisa transformar rapidamente esse teu investimento em dinheiro? Bom, esse é um objetivo, eu vou precisar desse dinheiro daqui 3 a 5 anos, então eu não preciso de tanta liquidez assim. Eu não preciso, nesse caso aqui, por exemplo, não é minha reserva de liquidez. Na reserva de liquidez, eu preciso conseguir transformar um investimento em dinheiro assim, ó, no mesmo dia ou no máximo em um dia. Quando eu estou falando de objetivos de médio prazo, estou falando de 3 a 5 anos. Então, aí o que acontece? Eu posso abrir um pouco mão da liquidez. Eu não preciso transformar esse meu dinheiro, esse meu investimento, em dinheiro rapidamente. Claro, eu vou precisar lá na data que eu vou realizar o meu objetivo, que eu vou realizar aquilo que eu defini, que eu vou realizar. Seja lá comprar uma casa, seja trocar de carro, seja comprar um carro, seja o que for, fazer uma viagem, certo? Então eu vou precisar da liquidez lá. Então no meio do caminho eu não preciso da liquidez, certo? Eu posso querendo abrir mão disso. Então, beleza. Sabendo disso que eu posso querer abrir mão, eu posso abrir mão disso, o que eu vou analisar? Segurança. Vamos ver a segurança. Segurança, será que eu preciso de segurança? Bom, 3 a 5 anos é relativamente pouco tempo. Posso investir em ações e renda variável se eu vou sacar o meu dinheiro daqui 3 a 5 anos? Na minha visão não é o ideal. Na minha visão, se tu vai investir nesse tipo de investimento mais arriscado, pelo menos um horizonte de 5 anos. Por quê? Porque o que pode acontecer em 5 anos? Muita coisa. Em 2005, alguém achava que poderia acontecer a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, a crise do subprime? Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Absolutamente ninguém imaginava. Então, 3 anos é muito pouco tempo. Se eu vou investir em algo com maior risco, é melhor eu esperar para justamente os meus investimentos focados no longo prazo, certo? Então, na minha caixa do médio prazo, eu vou privilegiar alta segurança, média liquidez, tá? E aí, o que isso vai proporcionar? Talvez consiga me proporcionar uma rentabilidade maior, mas o meu maior foco aqui está na segurança. Eu posso abrir um pouco mão da liquidez, posso deixar ela em meio termo ali, não preciso de liquidez
de hoje até daqui uns 3, 4 anos, quando for a data do meu objetivo, e com isso eu consigo uma melhor rentabilidade. Como que eu vou conseguir uma melhor rentabilidade? Poxa, agora eu sei que eu não posso investir em renda variável, eu ainda posso investir na renda fixa. E aí, na renda fixa, naquele link que eu te passei, que para ti que está ao vivo aqui comigo, tá aqui no bate-papo, e para ti que está assistindo a gravação dessa aula aqui embaixo, o que tu vai enxergar? A tabela do Tesouro Direto, preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto, tá? E aí, o que acontece? Ali tu consegue perceber nessa tabela que existem 3 tipos, o Tesouro IPCA+, o Tesouro Selic e o Tesouro Prefixado. Tesouro IPCA+, o prazo mínimo que a gente tem é sempre no mínimo 5 anos, tá? Então, se hoje nós estamos em 2019, tá? Então, qual é a data de vencimento ali, a segunda coluna dessa tabela? Ela mostra ali qual a data de vencimento do investimento. Então, investi hoje, lá em 2024, Tesouro IPCA+, 2024 é o com prazo mais curto que existe, tá? Hoje, justamente eu vou investir meu dinheiro e lá, naquela data, em 2024, o dinheiro volta para mim. Se eu vender antecipadamente esse título, eu posso até perder dinheiro. Então, qual é o meu foco aqui? Eu tenho que privilegiar a segurança, eu não vou olhar para o Tesouro IPCA+. O Tesouro Selic eu sei que eu posso vender a qualquer momento e eu não tenho prejuízo. Então, ele é sim uma possibilidade, mas também abre uma nova possibilidade, abre a possibilidade do Tesouro Prefixado. Por quê? Porque o Tesouro Prefixado sempre tem um vencimento, uma data de vencimento disponível para a gente, que vai acontecer daqui a 3, 4 anos. Então hoje, dia 29 de outubro de 2019, o que acontece? Lá tem o Tesouro Prefixado 2022, ou seja, eu vou investir meu dinheiro hoje, dia 1º de janeiro de 2022, eu vou sacar esse dinheiro. Então, se eu tenho algum objetivo para 2023, eu posso investir nele, que está apresentando uma rentabilidade maior do que o Tesouro Selic, certo? E aí, no período que faltar, eu posso pegar e investir no Tesouro Selic. Exemplo, investir no Tesouro Prefixado 2022. O meu objetivo, eu vou precisar de dinheiro 1º de janeiro de 2023. Então, 1º de janeiro de 2022, eu vou receber de volta esse dinheiro que eu investi lá no Tesouro Prefixado. Aí, no dia 2, dia 1º é feriado, né? No dia 2 de janeiro de 2022, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou investir no Tesouro Selic. Que daí, nesse restante de um ano que falta para eu precisar desse dinheiro, ele vai render naquele investimento que é focado na caixinha do curto prazo. Entende? Isso por quê? Porque o Tesouro Prefixado, ele geralmente rende mais do que o Tesouro Selic. Geralmente rende mais. Por isso, abre essa janela de oportunidade para os investimentos de médio prazo. Por quê? Porque o prazo do investimento respeita o prazo do meu objetivo, certo? Isso é extremamente importante. Vou investir em um título público, o prazo do meu investimento tem que respeitar o prazo do meu objetivo para eu não correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho, certo? A não ser que eu invista no Tesouro Selic, aí eu não corro esse risco, não tenho esse problema, certo? Só que a gente tem que ter um ponto de atenção aqui. Não vão ser todas as pessoas que vão querer investir no Tesouro Prefixado. Isso por quê? Porque existe a possibilidade de eu, investindo no Tesouro Prefixado, perder dinheiro, mesmo chegando lá na data do vencimento, perder dinheiro de forma real. O que é isso, Vinícius? Vamos lá. O que é o rendimento nominal? É o quanto efetivamente rende o meu dinheiro. Então, se eu fui lá, investir R$1.000, não, R$100, investi R$100 em um título público, eu posso investir a partir de R$30, fui lá investir R$100 em um título público, aí ele rende 7% ao ano, no outro ano, um ano depois, vai ter rendido R$7, beleza, ok. Só que agora, o quanto cresceu o meu dinheiro foi 7%, ele saiu de 100 e foi para 107. Só que tem um negocinho também que se chama inflação, que é o próprio IPCA ali do Tesouro IPCA. Inflação é o quê? É o quanto aumenta os preços dos produtos e serviços que estão disponíveis por aí para a gente consumir no dia a dia, em geral, tá? Então, se a inflação, por exemplo, digamos que seja o ano de 2015, a inflação foi de 10,67%. Ou seja, na média, tudo que a gente consome no dia a dia subiu de preço 10,67%. E aí o que acontece? O meu investimento, ele rendeu 7%. Só que tudo que eu consumo, tudo que eu compro, subiu 10,67%. Isso quer dizer que eu perdi dinheiro de forma real. Por quê? Num determinado momento, quando eu tinha R$100, eu comprava mais coisas do que no outro que eu tinha R$107. Então isso que eu chamo de rentabilidade real. É o rendimento que eu tive menos a inflação. Se a inflação foi maior, eu tive uma rentabilidade real negativa. E isso pode vir a acontecer num cenário em que a inflação venha a aumentar, né? Então existe esse risco de eu ter uma rentabilidade real negativa quando eu invisto no pré-fixado.
E eu, Vinícius Marinho, via de regra, não invisto muito em pré-fixados. Eu invisto em pré-fixados só em determinados momentos econômicos, certo? Que dão um grau de segurança maior para o investidor. Mas isso não é o tema dessa aula aqui, a gente ainda pode fazer uma aula justamente sobre isso, tá? Existe essa possibilidade e aí é o próprio investidor, conforme o seu próprio perfil, que vai ter que decidir. Quero correr esse risco? Eu sei que tende a render mais do que o Tesouro Selic e sei que tem esse risco, invisto nisso aqui. Não, quero tranquilidade para os meus investimentos, para os meus objetivos de até 5 anos, vou deixar tudo no Tesouro Selic ou no fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Tudo ok, sem problema nenhum. Zero estresse. Não vai ser uma rentabilidade dessa que vai fazer com que, nossa, tu deixe de ficar milionário. Esquece isso. Não, vai ser simplesmente escolha do próprio investidor. Beleza, falamos sobre curto prazo, falamos sobre a caixinha do médio prazo, agora vamos falar sobre o longo prazo, essa caixa do longo prazo. Vamos pensar no seguinte, objetivos, o que é a caixa do longo prazo? O dinheiro que eu vou precisar resgatar, ou que talvez eu possa vir a precisar resgatar, em um prazo maior do que 5 anos, certo? E aqui eu vou ter mais liberdade, mais flexibilidade. O que acontece? Eu tenho a trindade impossível, certo? Rentabilidade, segurança e liquidez. Beleza, agora eu preciso de liquidez para esse dinheiro? Não, para esse investimento eu preciso de liquidez? Não, eu vou precisar dele para daqui pelo menos 5 anos. Para eu comprar uma casa, para eu comprar um carro, para eu atingir minha independência financeira, para eu me aposentar mais cedo, não sei para que é. Mas eu vou precisar dele para daqui mais do que 5 anos. Então eu vou investir respeitando o prazo de cada um dos meus objetivos, certo? Então aqui eu não vou precisar privilegiar praticamente nada da liquidez, eu vou precisar dele daqui a bastante tempo, tá? Segurança, eu preciso ter um elevado nível de segurança? Não, aqui eu posso investir em investimentos um pouco mais arriscados, que carregam mais risco, certo? Porque eu tenho uma maior possibilidade de retorno, uma maior possibilidade de ter uma maior rentabilidade. Poxa, Vinícius, mas eu não tenho como investir e ter grandes ganhos sem risco de perder dinheiro? Sim, tu vai ter que usar a estratégia, o método do investidor, sempre em alta. Aqui eu estou dizendo, poxa, tu não é um aluno meu, tu não tem esse exato passo a passo, até porque eu não consegui dar todo o passo a passo ainda com conteúdos gratuitos, mas vou fazer isso. Se tu não tem esse framework, esse passo a passo, não sabe investir dessa forma, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que aceitar investimentos um pouco mais arriscados para ter uma rentabilidade maior, porque tu não precisa de muita liquidez. Então tu pode abrir um pouco mão da tua segurança para investir em investimentos mais arriscados, certo? E também aqui abre uma outra janela de oportunidade para tu investir naquele título público que está lá na tabela daqueles 3 tipos, que é o Tesouro e IPCA+, que é o tipo de título público que eu mais gosto e que eu sempre tenho dinheiro investido. Eu explico absolutamente tudo sobre esse título público na live Mão na Massa 006. Então, se tu tiver interesse, eu vou te explicar agora como ele funciona, tu assiste essa live que eu falo absolutamente tudo sobre esse tipo de título público, tá? Basicamente o quê? Aqui eu vou poder privilegiar mais a rentabilidade. Das 3 variáveis, eu vou privilegiar mais a rentabilidade e menos a liquidez e a segurança, porque eu tenho um prazo maior para investir o meu dinheiro, certo? Então aqui abre uma janela de oportunidade para investir em ações, em fundos imobiliários, abre uma janela de oportunidade também para investir nesse tipo de título público que é o Tesouro IPCA+. Por que esse é o título público de maior preferência minha, o que eu prefiro entre todos eles? Por quê? Qual a rentabilidade desse Tesouro IPCA+? É a inflação de cada ano mais um determinado percentual. Então digamos que em 2015, o que aconteceu? Vou narrar o que aconteceu. Em 2015 a inflação foi 10,67. Quando eu invisto nesse tipo de título, ele me paga a inflação mais um tanto por cento. Hoje aí está na casa de 3,5%, certo? Se eu for investir. Então digamos que em 2019 a inflação de 10%. Quanto que eu vou ganhar de rentabilidade? Os 10% da inflação mais 3%, que foi a taxa lá de rentabilidade que aparecia para mim no momento que eu investi. Se em 2020 a inflação for 15%, quanto que vai render meu dinheiro? 15 mais 3, 18. Se em 2021 a inflação deu 25%, quanto que vai ser a minha rentabilidade? 25 mais 3, 28. Se em 2022 a inflação for 2%, quanto que vai ser a minha rentabilidade? 2 mais 3, 5. Eu podia fazer 10. 5%. Então, dessa maneira, eu sempre garanto que o meu dinheiro vai ter uma rentabilidade real positiva. Certo? Lembra que eu te expliquei a diferença entre rentabilidade nominal e rentabilidade real? Quando eu invisto no Tesouro IPCA+, esse é o único tipo de investimento que garante que eu tenha uma rentabilidade real
positiva, por isso que eu gosto tanto dele. Só que, por que a gente deixa ele só para o longo prazo? Porque o prazo mínimo para a gente investir nesse tipo de investimento, no Tesouro IPCA+, é para 2024, então é pelo menos 5 anos eu tenho que aguardar. Tem lá, hoje, tem disponível para 2024, 2026, 2035, 2045, 2050, certo? Então eu vou precisar de prazos maiores. Ah não, Vinícius, eu tenho medo de perder dinheiro no meio do caminho. No Tesouro IPCA+, tu só pode vir a perder dinheiro se tu fizer uma venda antecipada. Se tu vender antes da data de vencimento. Se tu esperar aguardar a data de vencimento, o que vai acontecer? Tu vai ter exatamente a rentabilidade que aparece lá no momento na tabela, no momento que tu foi lá e investiu. Quando tu investe em ações e fundos imobiliários, que são os investimentos de renda variável mais popularizados que existem por aí, tu pode perder dinheiro. Agora, se tu realmente for um investidor sempre alto, se tu souber combinar os teus investimentos, certo? De maneira que tu consiga ter ganhos explosivos, sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho, e ainda, se tu quiser, dedicando pouquíssimo tempo para isso, eu dedico meia hora por mês para isso, tu consegue ter altos ganhos, certo? Sem risco de perda. Só que aí tu vai ter que saber combinar bem esses investimentos, que é justamente isso que eu ensino para os meus alunos e que eu também, várias aulas, eu passo aqui, vários conteúdos eu passo aqui como forma introdutória disso e cada vez a gente vai avançando, porque tudo, absolutamente todo método eu vou passar por aqui. Obviamente, eu não tenho um ambiente controlado, eu não sei se tu já assistiu uma aula, depois outra, depois outra, depois outra, então demora muito mais para tu aprender por aqui, mas o conteúdo é de qualidade, eu me nego a distribuir um conteúdo gratuito que não seja de qualidade. Então tudo tu vai aprender absolutamente por aqui. Se em algum momento tu vê necessidade, quero dar um passo a mais, quero avançar nesse processo, quero realmente saber ser um investidor ou uma investidora, aí em algum momento eu vou abrir as vagas para o meu curso e tu vai justamente te inscrever. Mas, o que acontece? Esse é o framework. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Eu separo nessas 3 caixinhas. Em cada uma das caixinhas, eu justamente vou ter que definir meus objetivos, o que eu quero, para eu justamente entender para que eu quero de dinheiro. Eu sabendo o prazo de cada investimento, o prazo de cada objetivo, eu vou investir no que aquela caixinha do curto prazo, médio prazo ou longo prazo comporta. E aí eu vou dividir justamente o meu dinheiro investido em caixinhas, em objetivos, investimento por objetivos. E tudo isso também vai depender do teu perfil do investidor, que é o que a gente não vai ter tempo para falar aqui nessa aula de hoje, que é justamente qual o teu nível de segurança que tu quer ter nos teus investimentos, por exemplo. Qual o teu perfil? Se tu for uma pessoa que não quiser correr, lembra do médio prazo lá que tinha o tesouro prefixado, que tu não quer correr o risco de ter uma rentabilidade real negativa, os investimentos do médio prazo, da caixinha do médio prazo, tu vai deixar no Tesouro Selic ou num fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Os investimentos para o longo prazo. Ah, Vinícius, eu quero ter, inclusive o meu dinheiro investido para o longo prazo, eu quero ter a possibilidade de resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Eu não quero esse negócio de não ter liquidez. Ok, então o Tesouro IPCA+, não é indicado para ti. Investimento em ações não é indicado para ti. Investimento em fundos imobiliários não é indicado para ti. Tu vai ficar só no Tesouro Selic ou no fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. E tá tudo bem. Não tem, talvez seja um estágio, tem que ver como é que funcionam os investimentos e aí depois tu vai dar mais alguns passos, talvez tu queira ficar assim e tá tudo bem, a gente segue amigo, entende? O importante é tu entender o conceito, é tu ter o overview disso tudo para tu conseguir realmente planejar os seus investimentos, para tu não fazer burrada, tu começar a investir pelo lado errado, começar a investir pensando no longo prazo, começar a investir pensando em ganhar dinheiro rápido, porque alguém veio com conversa fiada com balela para ti. Tu tem que saber esse passo a passo. Primeiro eu garanto o dinheiro que eu vou precisar no curto prazo, depois eu planejo e executo os investimentos para o médio e para o longo prazo de forma conjunta, certo? Grava isso, esse é o passo a passo. Primeiro eu garanto a caixa do curto prazo, depois eu garanto de forma conjunta o médio prazo e o longo prazo. Porque assim eu posso garantir uma aposentadoria mais cedo, mais rápida, eu posso garantir a minha independência financeira e também eu vou estar realizando meus sonhos, meus objetivos no meio do caminho. Não adianta nada eu viver de forma estupenda, ostentadora hoje, sem pensar no amanhã, e não adianta nada eu viver só pelo amanhã, não aproveitando nada hoje. Tem que ter um equilíbrio. Como que eu consigo equilíbrio? Planejando os meus investimentos. E agora tem uma pergunta para ti que está comigo até aqui esse momento. Com base em tudo que tu aprendeu hoje, nessa aula aqui, para quais objetivos tu tem que investir agora? Curto, médio ou longo prazo? Tu já tem tua reserva de liquidez formada? Bom, se tu já tem, teus objetivos de curto prazo estão garantidos, talvez seja médio e longo prazo. Não, Vinícius, eu não tenho, estava investindo só para longo prazo, não sabia desse negócio, tem que focar no curto prazo. Comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, qual o primeiro passo que tu vai dar depois que tu sair dessa aula. Além disso,
se tu realmente curtiu essa aula, se tu gostou, se isso te acrescentou, se tu aprendeu algo novo por aqui, que é o meu objetivo, o que eu peço para ti agora? Clique aqui embaixo no gostei e compartilha essa aula com todas as pessoas que tu sabe que têm interesse nesse assunto e que querem começar a investir, mas não sabem exatamente como. Ou quem sabe já começaram a investir, mas tu percebeu que ela começou a investir não exatamente do jeito certo. Toda pessoa precisa entender esse passo a passo, executar esse passo a passo para justamente planejar direito os seus investimentos e investir direito sem correr riscos desnecessários, sem ter a chance de precisar de um dinheiro e ele estar se desvalorizando, sem estresse. É assim que tu investe sem estresse, sem ansiedade e sem medo, quando tu tem clareza. Então, clique aqui no gostei, porque aí as redes sociais distribuem para mais pessoas, compartilha essa aula com quem te importa e sabe que precisa desse conteúdo, certo? Assim tu está ajudando outras pessoas a terem acesso a esse planejamento que é extremamente necessário, essencial para todas as pessoas. E se tu quer estar por dentro, se tu quer realmente aprender mais sobre investimentos, te inscreve aqui no canal, no YouTube, ou se tu estiver em outra rede social, segue me acompanhando para tu ser notificado. Se estiver no YouTube, ativa o sininho para tu continuar sendo notificado ou notificada de todas as aulas que vão pro ar, certo? E se tu realmente, se tu achou assim, ó, poxa, esse negócio foi acima da média, essa aula foi acima da média, me falou tudo, o cara abriu o jogo, me ajudou a planejar o passo a passo, o que eu peço que tu faça agora? Independente se tu estiver na live ou se tu estiver assistindo a gravação. A hashtag da aula de hoje é afobado come cru. Eu acho que foi a melhor frase que eu falei hoje. Afobado come cru. Então o que tu faz agora? Tira uma foto se estiver assistindo no computador, se tu estiver assistindo no celular, tira um print e posta nos teus stories, me marca lá, @MarinoVinicius e hashtag afobado come cru, que eu vou ter o maior prazer do mundo em repostar isso pra ti. E tu que fizer isso, pode fazer qualquer pergunta hoje, que eu vou te responder diretamente todas as perguntas que tu me fizer hoje. Me comprometo com isso. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês para essa nossa live número 40. E é isso aí, a gente se encontra na live número 41. Um grande abraço e até mais.